Olá, seja muito bem-vindo a mais um À Conversa Com. Hoje estamos no Hotel Miragem, em Cascais, ao qual agradecemos a simpatia de nos ceder este espaço. Estamos com um convidado que já foi referenciado como o George Clooney português, mas também uma voz muito reconhecida da nossa rádio. Hoje, no À Conversa Com, José Nunes. José Nunes, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, João. E por fazer parte deste À Conversa Com. Vamos falar um bocadinho sobre um José Nunes, se calhar um bocadinho desconhecido do público, porque uma das coisas que me saltou à vista quando estávamos a preparar esta entrevista foi que temos uma pessoa muito ligada aos seguros. Não é de todo a imagem que eu tinha do José Nunes há uns dias atrás, mas 10 anos antes da carreira jornalística havia um José Nunes a trabalhar nos seguros. Que teve até há muito pouco tempo, se calhar estou a exagerar, mas até há muito pouco tempo, até há algum tempo. Confirmo. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Sim, tenho uma longa carreira de atividade seguradora que, a partir de determinada altura, foi conjugada com a atividade jornalística, com bastante esforço, mas também sempre com muito prazer, tanto de um lado como do outro. As minhas duas carreiras profissionais, tanto na atividade seguradora como no jornalismo, foram feitas, uma delas continua a ser, sempre com muita paixão e muito envolvimento. Também é a forma que eu privilegio para estar nas coisas. E sim, é verdade, durante muito tempo elas foram andando para e de alguns anos esta parte, agora sim, só jornalismo. Exatamente. Uma coisa engraçada é que as duas, na verdade há vários paralelos. Um paralelo é a comunicação. Na rádio ou no jornalismo, comunicar às vezes sem saber para quem, nas vendas ou nesta parte de seguros, comunicar com pessoas. Cruzavam-se as duas, às vezes o ter uma boa conversa sobre futebol facilitava o trabalho como na área dos seguros e, ao contrário, ouvir as pessoas a falarem do que se falava na rádio trazias para dentro da comunicação de jornalística? Percebo a pergunta. Vamos ver. São dois departamentos, vamos dizer, completamente diferentes. Mas uma boa parte da minha carreira na área seguradora foi feita nas áreas comerciais, ou marketing, ou comunicação. Exato. Lá está. Aliás, porque o meu próprio background académico é de marketing e comunicação. Mas, sim, evidentemente que é sempre importante fazer passar a mensagem, particularmente na área comercial, claro. Por exemplo. Agora, evidentemente que também acaba por predispor o cliente se ele conhecer a pessoa de algum lado, não é? Eventualmente sim, mas digamos que em todo o caso estamos a falar de ofícios bastante diferentes, embora com esse denominador comum, e acho que foi bem observado, João, que é o aspecto comunicacional que é importante, eu diria em todas as áreas. Não é? Sim, a comunicação acaba por nos ligar a todos, diria eu. O primeiro trabalho no Correio da Manhã Rádio, que é uma escola para muitos dos profissionais que hoje temos no topo de carreira, muita gente passou por ali. É uma rádio que ficou um bocadinho associada a uma geração brilhante. Como é que foi chegares à rádio? Os tempos eram muito diferentes, havia um encantamento das ondas artesianas, porque tudo o que acontecia tinha uma grande força. Apesar de haverem muitas rádios, na altura era um tempo de rádios piratas, sim. Havia muitas, mas também era uma força imensa. Eu lembro-me de várias rádios que cresceram a partir do conceito de piratas, mas o encantamento era brutal. Ouvir-te nas ondas artesianas. Como é que foi esses primeiros tempos? Vamos dizer, eu sempre tive uma grande atração por rádio e por televisão e particularmente pela área desportiva, que é, no fundo, aquela em que sempre trabalhei. Mas Correio da Manhã Rádio, CMR, concordo inteiramente contigo, é uma rádio que, de alguma forma, foi estruturante, não só para o panorama radiofónico português, mas também pelo número infindável, impressionante de profissionais que hoje toda a gente conhece em rádio e televisão que por lá passaram. São muitos mais do que aqueles que eu te possa dizer. Claro. E realmente... depois ainda tem outra particularidade até do domínio afetivo, era na Torre 3 das Amoreiras. Eu sou dali, sou de Campo Limpo de Amoreiras, embora não morasse lá na altura,
mas digamos que também estava no meu habitat natural. O Amoreiras Shopping era por baixo das torres, não é? Como continua a ser. Mas era um Amoreiras Shopping completamente diferente do que hoje se imagina. Sim. As Amoreiras eram o ex-libris da Verdade, cidade. é Ainda hoje são uma verdade. referência, mas na altura Sim. eu falava há tempos com parte da equipa que o primeiro McDonald's abriu nas Amoreiras. Sim. Era um ícone Sim. Até porque não havia assim uma concorrência muito grande a nível de espaços comerciais daquela envergadura. E depois, pronto, por muitas razões, até com o advento das telenovelas, não sei se te recordas, aquilo foi muito promovido, houve ali planos de corte, separadores, Exatamente. tudo passava por ali, era muito... Powered by, não é verdade. E o que é facto é que, bom, aquilo era um mundo novo para mim, quer dizer, foi absolutamente encantador. Eu, na altura, lá está, trabalhava e fartei-me de trabalhar na atividade seguradora, tinha que me desdobrar, mas, de facto, curiosamente, quem é que, de alguma forma, foi o elemento facilitador para isto? Foi a Júlia Pinheiro. Porque Júlia Pinheiro, mulher de Rui Pego, não é? Claro. Que era, na altura, o diretor do CMR, tínhamos amigos comuns. E provavelmente pai do conceito ou nome, linha avançada. Eu não tenho bem a certeza, fiquei na dúvida. É o pai. Depois o Luís Montes acabou por dar outra orientação. Mas o pai do título linha avançada é o Rui Pego. Honra-lhe seja feita, é verdade. Mas, na altura, fui prestar provas, ou seja, ler um texto, ler um noticiário, aquelas coisas, e, enfim, não se passou nada. Passaram-se alguns meses e eu pensei, bem, isto vai ficar assim. E, de repente, um dia telefonaram-me e creio que no outro dia já estava a fazer umas reportagens. E as coisas correram, acho eu, bastante bem. E cá estamos. E aquele ambiente, eu não vivia, vivi do lado de cá, mas aquele tempo de quebrar paradigmas, de se inventar coisas novas, é também uma das inspirações para o que hoje é a rádio comercial, a linha avançada, Sim. muito também do que depois acabou por ser a Antena 3. Essa quebra de muros, liberdade, vamos inventar, vamos fazer coisas novas, falar com o telespectador ou com o espectador ou com o ouvinte de maneira diferente, não o tratar por você. Não... Essas liberdades vêm daí também? Olha, é curioso estás a falar nisso, até por isto. Havia outra grande rádio que também estava a dar os primeiros passos, creio que era na Torre 2, eram nossos concorrentes e rivais, embora digamos que o produto jornalístico não fosse exatamente semelhante, era complementar, vamos dizer, que era a TSF. Ok, eu estava a pensar, é a TSF, mas... Exatamente, começou ali também, sim. numa das Torres das Amoreiras. E vinham da FNAC, daquele prédio da FNAC? Eu acho, não sei se não foram depois disso, talvez, creio que foi por aí. Mas, sim, havia uma linguagem nova em rádio no início dos anos 90, é um facto. E o CMR foi muito importante ao nível das ideias, dos formatos, da estética. Recordo-me a questão dos jingles, dos separadores, da forma de estar em frente ao microfone. Indiscutivelmente era uma equipa muito boa, muito bem comandada pelo Rui Pego e que, de facto, abriu horizontes. E as pessoas que conheceram o CMR nessa altura, ainda hoje falam nesse aspecto, que de facto foi uma linguagem pioneira em relação a muita coisa que se faria a seguir. E depois há ali uma fusão com a Rádio Comercial, mas o José Nunes foi dos primeiros a ir porque havia uma volta a Portugal para fazer e antes de ser pública essa fusão, ou pelo menos de se perceber muito bem quem é que ia, quem é que ficava, vai para a Comercial fazer uma volta a Portugal. É verdade. A convite do Fernando Emílio, um amigo, um jornalista, enfim, de uma geração anterior, alentejano, de Évora, que me convidou para fazer essa volta a Portugal em bicicleta. Eu nunca tinha trabalhado na em rua, ciclismo, não é? Quer dizer, na rua não, mas aquilo ainda hoje é um processo logístico complexo, imagino nos anos 90. Sim. E mais a mais para quem não percebia nada daquilo que era o meu caso, não é? Mas rapidamente
me adaptei. Mas esse convite é curioso, porque, na verdade, as coisas podem-se ler desta forma. Se eu não tivesse sido convidado, entraria 2 ou 3 meses depois com a equipa do CMR, porque na altura o grupo de Carlos Barbosa comprou a rádio comercial. Mas se isso não tivesse acontecido, entraria para a rádio comercial e sairia do CMR por convite expresso e antecipado. Portanto, digamos que, de alguma forma, estava respaldado. Estava sempre seguro, lá está, para utilizar uma palavra que me é muito cara por causa da outra atividade profissional. Mas, de facto, foi uma experiência muito engraçada. Ou seja, quando os meus colegas do CMR chegaram à rádio comercial, já eu batia charuto, já conhecia aquilo. Era o dono da estação. Exatamente. E como é que era a rádio fazer transmissões em direto hoje? Hoje é com telemóveis, como é que se fazia uma volta a Portugal nessa altura? Olha, a cobertura da volta a Portugal, essa a que eu fui pela primeira vez, depois fiz outra. E estou à vontade porque estamos a falar com um dos radialistas portugueses mais dado à tecnologia. Portanto, não é de todo um voltar atrás no passado, é perceber o outro lado. Mas foi uma grande operação. Repara, nem há qualquer hipótese disso ser feito hoje em dia, até por força dos constrangimentos financeiros em que as rádios vivem. Mas recordo-me que eram não sei quantos carros de reportagem, eram 2 ou 3, creio que eram 3 motas com repórteres, eu era um dos que ia numa das motas, e depois tínhamos um caminhão-tiro com palco, fazíamos o Jornal da Volta, mas também tínhamos músicos convidados, cantores, etc., e fazíamos no final das etapas o Jornal da Volta em direto e espetáculo para 5, 6 mil pessoas. Foi uma coisa absolutamente grandiosa. Distribuíam bonés e t-shirts. Sim, completamente. E durante o dia, antes da etapa lá chegar, já a rádio comercial estava a bombar lá na altura. Portanto, de alguma forma, aquilo também era a promoção do que viria a seguir para a rádio comercial. Sim. Na rádio comercial temos o início da linha avançada, como é hoje, ou muito parecido com o que é hoje. Não no início da minha presença na rádio comercial, uns anos mais tarde. Sim, antes a rádio comercial ainda tem a tal linha avançada que era das 20 às 23, uma linha avançadíssima, mas num formato completamente diferente. Era. Embora já houvesse ali umas deambulações por algum registro underground, tanto quanto me deixavam. Sim, tentava, a roçar a libertinagem. Exatamente. E depois há um convite, penso eu, para o que é hoje o programa da manhã e que nasceu nessa rádio comercial. Pedro Ribeiro, nas manhãs, Nuno Marco, Ana Lamy e José Carlos Malato e José Nunes. Porque na verdade, o José Nunes era um elemento participante, era uma participação um bocadinho como o Homem que Mordeu o Cão e que depois ficava muitas vezes na conversa. Lembro perfeitamente, muitas viagens eu fiz para a universidade a ouvir-vos. Lembro-me de momentos como o nascimento da Mafalda, que é uma daquelas coisas que não faz sentido nenhum, e do Gota, do Zé Carlos Malato. Mas foi um momento um bocadinho revolucionário, porque a dada altura inventa-se o Homem que Mordeu o Cão, inventa-se a linha avançada num formato que o desporto nunca... que era um bocadinho sagrado e roçava o desrespeitoso. Imagino que deve ter havido algumas bocas e algumas pessoas que não devem se ter agradado. Como é que foi rebentar com esses muros uma vez mais? Bela questão que colocaste. Vamos ver. A linha avançada nasceu em 1997, nas manhãs da Rádio Comercial, com todos esses protagonistas que acabaste de identificar, Pedro Ribeiro, José Carlos Malato, Ana Lamy, Nuno Marco. E José Nunes. E a ideia foi do Luís Montes, não é? Que era o administrador na altura da rádio. E digamos que a ideia era substituir um espaço convencional de informação desportiva, que até existia até essa altura, por uma coisa mais leve, mais impactante, do ponto de vista em que o público da rádio comercial não era um público tradicional, masculino, que gosta de consumir, neste caso específico, informação desportiva pura e dura e tal. E o Luís Montes terá, de alguma forma, pensado que
talvez pelas minhas características, eu pudesse responder ao seu desafio. Tive o prazer de saber, pela própria voz dele, até em termos públicos, que a linha avançada suplantou as expectativas dele. Não é? E o que é facto é que começou em 97 e estamos em 2021, portanto há 24 anos. É dos programas já mais antigos em rádio. Creio que há mais 2 ou 3, os 5 minutos de jazz, que já ultrapassaram os 50 anos. É o meu grande desafio. Ainda andar de muletas a fazer a linha avançada, não estou a brincar. Mas, que seja. Por as muletas eu dispensaria. Ok. Mas a Bola Branca, da Rádio Renascença, que penso que é um pouco mais antiga, é dos anos 80. O Oceano Pacífico teve ali... Mas com interrupções? Interrupção, é verdade, e penso que está no ar, tanto quanto julgo saber. Se calhar não está, não sei. Não vamos discutir sobre isso, porque eu também não tenho a certeza. É um programa emblemático. Enfim, e haverá mais. Há outros programas também já com muito tempo. O Prova Oral, apesar de tudo, é mais novo do que a linha avançada. Bom, e porquê é que ela se tem mantido? Eu creio que tem justamente a ver com alguns aspectos que tu já identificaste. A linha avançada é um espaço que tem um leitmotiv de informação desportiva, mais virada para o futebol. Sim, mas não só. Mas que é um espaço de desacralização do futebol, que é visto o futebol em Portugal ou em países como Portugal, particularmente no sul da Europa, mas em Portugal, neste caso específico, é visto como uma coisa muito séria e não se pode brincar com o futebol. Eu brinco com o futebol e também falo a sério de futebol noutros espaços e noutras funções que tenho como comentador de futebol, justamente porque gosto do futebol. É por isso que brinco com o futebol. E creio que a opinião pública desportiva, ou aqueles que consomem a linha avançada, e são muitos, e é curioso que há uma franja muito significativa de público que ouve a linha avançada pela ambiência e não pelo conteúdo. Pela forma e não pelo conteúdo. Exatamente. Não é? Repara, a linha avançada já deu 3 livros e já falaremos disso, mas recordo menções de autógrafos de me aparecerem mulheres a dizer: olha, eu vou oferecer isto ao meu marido ou ao meu namorado, ele nem sabe, mas ele é seu grande fã e tal, e eu também costumo ouvir no carro, eu não percebo nada de futebol, mas gosto de ouvir a forma como o Zé Nunes fala do tema. Portanto, digamos que a linha avançada foi criando uma vida própria. Eu muitas vezes digo que, pelo facto de eu ter uma atividade, ou chamemos-lhe mais formal ou mais ortodoxa, de comentador desportivo, e ao mesmo tempo ter esta vertente de desacralização do desporto, acaba por ser quase que uma espécie de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, não é? Que tenho aqui o meu super ego a trabalhar nesse. Mas eu concordo plenamente com isso, porque há vários casos de sucesso. Eu também sou um fã da comunicação e do marketing, e há vários casos de sucesso de quando se desmonta uma coisa muito óbvia em coisas que não parecem fazer sentido. O Top Gear, por exemplo, um formato de automóveis. Certo. 3 amigos a passear com carros. Não deixa de ser um programa de automóveis, mas não tem nada a ver com o típico formato de automóveis. O caso da linha avançada, o caso de José Hermano Saraiva, que pegava na história como contando histórias, com o E, sem o H, mas levando a história a ser absorvida. E eu não sou grande fã do futebol. Não sou grande fã, não ligo a futebol. Mas ouço muitas vezes a linha avançada e farto-me de rir e às vezes até percebo o que é que se está a passar naquele pequeno resumo. E falámos nisso em off, antes de começar a gravar, há aqui algures uma das sinopses que diz que a linha avançada é um bocadinho a contra-informação desportiva. E faz todo o sentido, porque a brincar acabas por dizer grandes verdades, acabas por às vezes desacralizar e lembrar que aquilo no fim é só um desporto. Exatamente. E a vida não acaba nem começa ali, não é? É. E há uma pergunta que eu faço a quase todos os convidados, que é a questão da da polícia do politicamente correto. O Zé Nunes também é um dos visados e um dos atacados. Eu encontro vários sites, uns a dizerem que é de um clube, outros a dizerem que é de outro, outros a dizer que é de um terceiro, porque quando se diz mal de um não se pode ser desse, mas pode-se dizer mal do nosso clube se não concordarmos com o que está acontecendo. Claro. Não, esse aspecto é curioso, porque é assim,
Todos os jornalistas têm um clube, não é? E todos os árbitros têm um clube. Agora, há uma coisa que não podem ter, é quando estão a trabalhar, não é? É possível, e é preciso, e é necessário, desde logo respeitando quem nos paga e quem nos consome, ter capacidade de independência e isenção para estar, de facto, nesta atividade. Agora, é normal que há uma equipa que está bem, há outra que não está. É óbvio que a equipa que está bem merece mais elogios do que aquela que não está. E amanhã a situação inverte-se. E então, muitas vezes, serás acusado de ser deste ou daquele, conforme aquilo que tu digas. Mas sim, tenho um clube. Como todos os jornalistas têm um clube. Imagino que sim. Exatamente. Mas a trabalhar não tenho. Imagino que sim também. Uma frase que eu vou citar, parafraseando um bocadinho. O futebol não tem cidadania. Não há liberdade de expressão. Há intimidação, condicionamento, coação e medo. A culpa é do dirigismo que o fomenta através de ódio e propaganda. É válido hoje? Completamente. Mas o que é possível fazer para mudar? Vamos ver. Desde logo a reciclagem e renovação das classes dirigentes, que são aquelas que menos evoluíram no futebol, claramente. E, enfim, também não é difícil perceber, pela longevidade de alguns, que não é fácil, de facto, quando estás muito tempo nas mesmas funções, também não é fácil readaptar-se, não é? Mas, digamos que, fundamentalmente, aquilo que eu acho é que, em termos de cultura desportiva, Portugal é um país que tem muitos problemas desse ponto de vista. Ou seja, eu acho que, particularmente o mundo do futebol, não é o mundo do desporto, porque tu, se vais olhar para o basquete ou para o handball ou para outras modalidades, voleibol, percebes que futsal que também se joga com os pés, como o futebol 11, percebes que o ambiente é completamente diferente, é muito mais saudável. As equipas respeitam-se, os treinadores respeitam-se, perdeste, cumprimentas o adversário. Em futebol isso não acontece. Mas qual é a diferença? Jogam os dois com os pés. Exatamente. Qual é que é a diferença? É a cabeça. É a mentalidade. Mas é embebido no público? Há fatores externos? O público acaba por ser intoxicado pelas centrais de propaganda dos clubes, particularmente dos clubes grandes, particularmente de alguns desses clubes grandes, e de facto as pessoas compram aquilo que quiserem comprar. Há muita gente que, obviamente, tem distanciamento e capacidade analítica para perceber que, independentemente de amar o seu clube, quer dizer, as coisas não podem ser feitas ou apresentadas desta maneira. Quer dizer, se tu ganhas, está tudo bem. Se tu perdes, a culpa é do árbitro. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum. Quer dizer, os árbitros são completamente massacrados em Portugal, de tal forma que, ao que parece, são ameaçados famílias, etc., moradas, telefones. Isto é uma loucura total, uma loucura completa e absoluta com a qual eu não concordo, não pactuo e me insurjo. E acho que, de facto, chegou o tempo e o momento de nós pensarmos o que é que estamos a fazer, porque é uma situação potencialmente perigosa. Já morreram adeptos. Quer dizer, e isto, os responsáveis morais, vamos chamar assim, são os primeiros depois a virem lamentar aquilo que aconteceu. Mas, na verdade, e a montante, são eles os primeiros instigadores deste clima completamente tóxico, de chumbo, pesado, de ódio que existe no futebol português. Contra isso, francamente, eu levantarei sempre a minha voz. E a linha avançada é um exercício de cidadania, de liberdade e de alguma forma, tenta retirar esta carga brutal que existe sobre o futebol português com um tom mais leve, às vezes quase de brincadeira, para as pessoas perceberem que o futebol não é isto. O futebol qual é o principal problema? O futebol movimenta muito dinheiro. E quando há dinheiro, há interesses. E digamos que tudo isso acaba por condicionar uma série de procedimentos. A praxis é, de facto, lamentável, totalmente lamentável, e, sem dúvida, os dirigentes são os primeiros responsáveis. Mas quando um programa como a Linha Avançada recebe o telefonema de um dirigente
enquanto é conduzido pelo seu motorista, a dizer eu gosto muito do programa, mas podia não gozar tanto comigo, é condicionante. Isso foi em direto. Foi com o Valde Azevedo, Valde Azevedo. presidente do Benfica, já lá vão muitos anos. Mas, repara, É uma tentativa de condicionar. Simpática, não, podia ter mandado uns gorilas ameaçá-lo à porta de casa. Não estou a dizer que podia, estou a dizer num sentido alegado. Mas também é uma condição. eu devo dizer que sou uma pessoa que... Eu sinto isso em qualquer lado, que tenho este privilégio, acho que também contribuí de alguma forma para isso, das pessoas gostarem de mim, não é? Quer dizer, estou a falar do público, não é? O público anónimo, que me tratam carinhosamente norte a sul do país por carneiro amigo, não é? Sim. Que temos que falar sobre isso. Sim. E agora, obviamente, sei que nem toda a gente gosta de mim, como é óbvio, não é? Mas tenho alguma, acho que bastante, transversalidade desse ponto de vista. Justamente porque as pessoas percebem quem é que não tem qualquer intenção de fazer mal, antes pelo contrário, de querer melhorar o ambiente do futebol. E a linha avançada contribui para isso. Em relação a esse episódio de Valde Azevedo, por acaso não interpretei como pressão. Interpretei, enfim, desta forma. Ele era presidente do Benfica na altura. Penso que ele era ouvinte da linha avançada e do programa da Rádio Comercial e resolveu, enfim, ter um momento de Fair play. intervenção direta no programa, mas ao mesmo tempo acabou por ser também algo que lhe ficou bem, chamemos-lhe assim, e que Podia ter sido o presidente para a sua Marcelo, própria foi imagem. o Exatamente, Valde Azevedo. exatamente. Eu interpretei mais assim do que propriamente... Uma tentativa de... Sim, sim. E olhos nos olhos, já houve alguém que dissesse não gosto que fales de mim? Muito poucos. Muito poucos. Sabes que eu morando aqui há muitos anos, eu não me privo... Que também é uma defesa, não é? Sim, digamos que... Vamos dizer, eu conheço toda a gente, não é? Ou quase toda a gente. Até porque é um país pequeno. Sim. Tenho algumas pessoas até de quem sou amigo e que admiro. Olha, vou-te dar um exemplo. Fernando Santos, selecionador nacional. Um homem fantástico, eu conheço há muito tempo, desde que comecei a minha carreira jornalística. É a mesma pessoa hoje que era há 30 anos, quando eu conheci como treinador do Estoril, aqui bem perto. Vamos falar sobre os 20 anos de jogador em clubes que ninguém conhece? Também. Podemos falar sobre isso? Futebolista amador, sim. Tinha mal feitio a jogar à bola. Podemos falar nisso. Mas digamos que não sou uma pessoa também que propicia esse tipo de abordagens, porque também não há essa facilidade de contacto, chamemos assim. O formato do Linha Avançada acaba por jogar muito com essas coisas, do carneiro amigo, andamos todos ao mesmo, Soundbites os soundbites portugueses antigos, sim. que depois... Porque tudo aquilo que eu coloco, e não te esqueças que tu vais a perguntar, tudo aquilo que eu coloco na linha avançada é aquilo que eu próprio também gosto. Que é uma biblioteca gigante de cultura geral. Aliás, nós temos um amigo comum, o João Ramos, o Dr. João Ramos, que me dizia: ele é uma biblioteca ambulante, ele tem uma memória infindável e ele sabe citações de tudo o que é filmes e músicas. Essa memória é o segredo para conseguir conjugar uma biblioteca de 8.000 sons e aquilo bater tudo certo dia após dia. Sim, a linha avançada, quer dizer, tem as pessoas que ouvem a linha avançada na Antena 3, 8h45 da manhã, cerca de 10 minutos, um bocadinho mais, depois à tarde? Menos, à tarde também, têm uma noção de que aquilo corre linearmente e corre com alguma fluidez, mas há muito trabalho ali por trás, não é? Quer dizer, para já tenho um assistente que trabalha comigo e que obviamente está completamente familiarizado com o meu modus operandi. A linha avançada é escrita, ou seja, aquela conversa que tem Escrita a que horas? tem muitos improvisos, a partir das 7h30 da manhã. É uma hora, sensivelmente. Para já, para também atualizar as notícias do dia, as páginas dos jornais. Mas tem que só ouvir todas as informação. flash interviews do dia anterior, tem que estar a acompanhar. Sim, embora a linha avançada privilegie
infelizmente não pode abranger toda a gente ou todos os clubes, e digamos que as três grandes sensibilidades futbolísticas nacionais é injusto, não é? Mas é verdade, Benfica, Sporting e Porto acabam por ter... Sim, mas o Beckham, por exemplo, não jogava em Portugal e era uma presença assídua. O Claro. Quaresma joga em Guimarães. Sim, agora em Guimarães. E é uma presença É assídua. verdade, é verdade. Sim, há figuras icónicas da linha avançada, a maior de todas, Jorge Jesus. Né? De facto, é um manancial de soundbites absolutamente brutal e é, curiosamente, um exemplo de grande potência comunicacional. As pessoas muitas vezes Ignoram. esquecem esse pormenor. Jorge Jesus não diz nada por dizer. Quer dizer, tem a sua forma muito Peculiar de o dizer. de o transmitir, mas é um homem muito inteligente e que comunica muito bem. Mas, entretanto, perdi-me. Estávamos a falar de a que horas é que era escrito e como é que era Exatamente. Portanto, por volta das 7h30, sensivelmente, e depois estou em contacto permanente, porque neste momento a linha avançada é feita no meu escrito. Em estúdio de casa? mini estúdio em escritório. Tenho, enfim, o som é exatamente o mesmo, mas quer dizer, digamos que trato as coisas por e-mail, por WhatsApp, etc. Às vezes com telefonemas, com certeza, mas sim, a linha avançada renova-se todos os dias a partir das 7h30 da manhã. Falávamos do estúdio de casa, temos que falar de Covid e o que é que afetou o desporto e a comunicação social. O futebol parou durante algumas semanas, penso eu. Voltou em formato diferente, com altifalantes a simular adeptos, com a ausência de público nos estádios. Eu acho que até isso pode ter afetado a dinâmica das equipas. O José Nunes dir-me-á melhor ou não. Como é que foi para o desporto e para o comunicador? Porque também deixou de haver tanta coisa a acontecer. Certo. Tens toda a razão, é um paradigma completamente diferente e provavelmente será diferente, mesmo quando o público regressar. Eu acho que isso, de alguma forma, é transversal a todas as áreas das nossas vidas, profissionais, sociais, pessoais, familiares. E o futebol, basicamente, também. Vamos dizer, o facto de não haver público nos estádios condiciona a performance dos jogadores, claramente. Curiosamente, no que diz respeito aos árbitros, acho que facilitou. Mas as equipas pequenas ganham vantagem por... Ganham, claramente. Não, repara, basta ver os resultados que muitas delas conseguem em estádios de equipas grandes. Isso não acontecia antes, ou era raro, não é? Agora já não é assim tão A força raro. anímica é afetada. Eu acho que assisti a 2 jogos na minha vida. Um no Maracanã, só assim para... Pronto. Mas eu volto a dizer que não percebo Poucos, nada. mas bom. Acho que foi uma vez no Estádio Nacional. O meu avô levou-me a uma final da Taça com o Sporting. Certo. E estava no Rio de Janeiro com um amigo que disse: não, tens que ir ao Maracanã. E eu, Claro. epá, vou ao Maracanã És só para gozar jogador. com os meus amigos. Claro. Não, foi só naquela de... Eu já estive a ver um jogo no Maracanã. E era um grande, agora vou ficar muito mal na fotografia. Flamengo, Fluminense. Era uma coisa assim, Flamengo-Fluminense, era Fla-Flu, uma coisa assim. Exato. Acho eu, também não... Pode confirmar depois no meu Instagram, que está lá uma foto porque eu pus de um momento. Ok. Mas a cena é, o estádio é uma dinâmica em si próprio, é um Sim. organismo em Sim. si próprio, não é? Vivo, exatamente. E, Com público. porque o José Nunes pode estar como narrador cá em cima nas cabines, ou pode estar lá em baixo como repórter de campo. É uma vivência completamente diferente, estar protegido dentro de um vidro ou estar lá em baixo. Sim, mas não é só isso, quer dizer, neste momento não há público. Não, agora não, mas imagino que antes seria uma... Sim. Eu recordo quando comecei a trabalhar em 1991, no Correio da Manhã Rádio, recordo-me de um Campeonato do Mundo Sub-20 que Portugal ganhou, foi disputado em Portugal, justamente, com Carlos Queiroz, era o... Geração de Ouro. Sim. Já tínhamos sido campeões do mundo em 89, depois em 91 voltámos a ser campeões do mundo. A final com o Brasil no Estádio da Luz tinha 120.000 pessoas. Eu estava na relva, era repórter. Uma grande geração de jogadores, Rui Costa, Luís Figo, João Pinto, enfim, só craques, não é? Mas não imaginas o power que tem estar num estádio com 120.000 pessoas. Quer dizer, aquilo é completamente esmagador. Hoje em dia,
Silêncio. Isso desapareceu, não é? Há uns sons nos altifalantes a simular, mas às vezes não... até um bocado desajustados da realidade, com aquilo, como se tivessem 50 ou 60 mil pessoas. Mas onde é que eu quero chegar? A performance das equipas pequenas nos estádios dos grandes agora é mais facilitada, porque a pressão do público sobre as equipas mais pequenas e sobre os árbitros também, repara que são as duas entidades que melhoraram o seu rendimento. Performance. Ao contrário, as equipas grandes perderam, particularmente o Benfica e o Porto, não tanto o Sporting, e curiosamente há um fenómeno muito curioso que se está a passar com o Sporting, que é este. Enfim, por força da transição presidencial nos últimos anos, no Sporting, que foi muito turbulenta, digamos que a atual administração do Sporting, a atual direção e a própria equipa, por inerência, tinham muitos problemas com adeptos no próprio estádio, ainda afetos à anterior direção. E digamos que, coincidência ou não, com o estádio vazio, a equipa melhorou a sua performance. Mas no que diz respeito às equipas pequenas, isso é muito claro. Estão mais desinibidas, estão mais soltas e têm os seus argumentos futebolísticos para mostrar e têm de mostrar. Mas hoje, com a internet e com os cursos de treinador e essas coisas todas, eu imagino que o programa de treinos seja muito semelhante na equipa que está à frente da equipa que está em último. Sim. Antigamente, imagino que não. Imagino que Sporting, Benfica e Porto tivessem um ginásio completamente diferente do que tivesse... Concordo. Hoje em dia, as equipas... há uma democratização, não é? Sim, exatamente. Estás a analisar muito bem. Tornaram-se mais competitivas do ponto de vista em que há essa democratização de condições de trabalho. Não é? É verdade. E com os softwares e essas coisas todas. Voltando à tal questão das condições de trabalho. Hoje o José Nunes tem um estúdio em casa. Imagino que essa biblioteca de 8.000 sons possa caber numa pen que tem no bolso. Como é que era antigamente? Porque não era em cassetes, mas havia de ser uma coisa muito semelhante. Esta facilitação permite programas muito melhores, com muito mais abrangência. Mas deve ter sido muito difícil no início inventar estas coisas, não é? Mas tudo se fazia. Eu ainda sou do tempo das bobinas analógicas, não é? Das fitas. Eu desconfiava que sim, mas não quis arriscar. Mas rapidamente as coisas começaram a converter, justamente no início dos anos 90. Mas quer dizer, desapareceram os discos físicos. Eu ainda me lembro de discos de vinil a rodarem nas cabines de rádio. Agora já nem CDs, não é? O CD é uma peça alternativa para o caso de haver algum problema com os computadores. O computador falha. Tem as playlists, etc. Portanto, digamos que a realidade é completamente diferente. Também aqui... Mas há uma paixão por gadgets, desde sempre. Sim. Porque livros com QR codes e Sim. há aí uma forte componente de gadgets. Nunca pensámos em fazer um podcast ou... Olha, eu vou-te ser sincero. Há muitos projetos, mas na verdade... Há pouco tempo. Pouco tempo e não só. Vou ser... sincero. Também estou numa fase da minha vida em que gosto de jogar golfe, gosto de almoçar com amigos, quer dizer, também preciso de algum tempo para mim. Almoçar com amigos, gosto. Grande fã de sopas e de bacalhau. Bacalhoeiro, completamente. Qual é o prato favorito de bacalhau? Dos 1001... E agora foi a pergunta... Era mais fácil de perguntar qual é que era o clube, Fizeste bem a perguntar. Vamos ver, eu gosto de bacalhau de todas as maneiras. Talvez... haja um prato que tem que ser muito bem feito, que é o bacalhau com natas, mas que também já comi muito bom, mas não é a forma que eu privilegio para comer bacalhau. Mas bacalhau à Gomes de Sá, adoro, bacalhau à Brás, bacalhau cozido, bacalhau grelhado, bacalhau no forno, enfim, ficávamos aqui a falar de bacalhau. Já íamos jantar. Exatamente. Com uma sopinha antes Sim. Outra coisa que o acusaram foi de audiófilo, fã de música, o que não é muito óbvio por quem ouve a linha avançada, porque a linha avançada é música kitsch, é a mais azeiteira possível, e estou a citar. Sim. Mas não é isso que ouvimos no carro no caminho para cá. Não. Eu tenho 3 grandes paixões na vida: desporto, cinema e música. Aliás, eu toco uma série de instrumentos,
mal, todos eles. Isto quando uma pessoa quer ser generalista, depois não é especialista em coisa nenhuma. Mas, inclusivamente aqui há uns anos, agora estamos assim estacionados, tinha uma banda de garagem, que ensaiávamos até em minha casa, de velhinhos adeptos e amantes de prog rock, rock sinfónico. Todos eles tocavam muito bem, menos eu que sou o baterista, não é? Mas também vocalista. Curiosamente, por exemplo, o Homem das Teclas é o irmão mais velho do Mário Laginho, é o Pedro Laginho. E eu recordo-me que, bom, nós aqui há muitos anos ensaiávamos num estúdio que era ali ao Conde Redondo, onde curiosamente acho que os Chutes e Pontapés também ensaiaram. E ele, o Mário, irmão do Pedro, aliás já falei com ele sobre isso, ele recorda-se muito bem, ia assistir aos nossos ensaios, porque ele ainda não tocava. Ele é um pouco mais Pode mais ter novo do que eu. inspirado. Pode ter... Pois, quem sabe, quem sabe. Grande músico, que é a Mário Laginha. Mas, sim, gosto, adoro música. Um detalhe que ficou na história, nós entretanto saltámos, mas isto é uma conversa, é mesmo assim, falta a passagem da comercial para a Antena 3, a atual casa do José Nunes. É num momento tumultuoso, sai várias pessoas da comercial, inclusive penso que o José Nunes entra na Antena 3 acompanhado pelo Nuno Marco, No mesmo dia, sim. na mesma altura. E tem um detalhe que eu fico fascinado e que tenho que perguntar, e o José Nunes pode dizer, não quer responder, que é, conseguiu manter o nome. Eu só conheço 2 casos em que um programa passa para outro canal e que leva o nome, que é o seu caso, e é o caso da Joana Marques, que levou o Extremamente Desagradável para a Renascença. Como é que foi esse negócio? Foi simpático? Como é que funciona conseguir-se levar um conceito tão igual, que depois continuou a evoluir, mas no fundo era desligar Sim. de uma estação e começar noutra? Vou-te responder desta maneira. Aliás, até há um depoimento do Pedro Ribeiro, num dos meus livros, não sei qual é, em que ele diz que a linha avançada só é possível feita pelo autor. Pronto. Existe uma identificação muito grande do produto com o seu criador. autor. Exatamente. E creio que isso contribuiu. Mas foi simpático, Sim, muito simpático sim. poder usar... Sim. Neste momento também teria que ser... É uma marca minha já, não é? Sim, agora imagino Mas, que sim, agora está defendido. Na altura, digamos que foi uma coisa tacitamente aceita, justamente por haver essa identificação entre o autor e o programa e o respectivo nome. Eu não posso ter o José Nunes e não ter histórias. Eu chegava lá ao canal e ralhavam comigo e diziam, então, mas tu tiveste lá o José Nunes e não tens histórias. Porque é um manancial de histórias imenso. Eu tenho algumas que eu me recordo. Mete o Marcelo, mas o Marcelo já lá está, então tira o Marcelo. Há milhares de histórias contadas. Estas acho que passa-se com o Tony. Tony e Mário Wilson, exatamente. Exato. Agora tem que ser o José Nunes a contar, porque senão... Mas já contei a história, se calhar avançamos para outra. Não, mas vamos dizer, digamos que... Sabes que estas histórias também entram um bocado na mitologia urbana, depois já não sabes exatamente o que é mitológico e o que é real. Mas muitas vezes o mito é muito mais poderoso do que a realidade. Embora essa história tenha acontecido, não sei exatamente em que moldes e em que contornos, mas sim, um jogo do Benfica no Estádio da Luz, as coisas estavam a correr bem. Havia um avançado que era o Marcelo, que tinha vindo da Académica para o Benfica, que era um luso-brasileiro e que, enfim, não teve assim uma carreira muito feliz na equipa do Benfica. Mas na altura o jogo estava empatado a poucos minutos do fim. Inclusive os repórteres de campo já estavam atrás do banco do Benfica. Isto já é uma memória um bocado difusa, porque já foi há muitos anos. E então o velho capitão Mário Wilson terá dito ao seu adjunto Tony: Tony! Sim, mister, mete o Marcelo. Oh, mister, mas o Marcelo já lá está. Então tira. Era preciso fazer qualquer coisa, não é? Mas esse lado cómico que nós brincamos com o Jorge Jesus, com o João Espinto, os dois, e que há frases que são atribuídas. Eu até ouvi que havia frases que há vários jogadores que são acusados de terem aquela frase, como estávamos em frente ao abismo e demos um passo em frente. Exatamente.
essa mitologia acaba por ser alvo das piadas, mas também alvo de um amor, uma relação com aquelas pessoas, não é? Claro que sim. E de facto, mito ou não, mais verdade, menos verdade, acabam por ganhar vida própria. Isso é completamente claro. Mas a ausência delas, e eu diria que, se calhar no meu tempo mais jovem, havia vários jogadores que tinham esse tipo de piadas e que nós quase que víamos a flash interview para gozar com eles no dia a seguir. Hoje isso não acontece. Hoje nós temos consultores e órgãos que limitam essas pessoas. Tirando o Jorge de Jesus, provavelmente, nós não temos assim grandes soundbites para pegar. Mesmo o Cristiano é acusado, entre aspas, de ter evoluído muito os seus sotaques, os seus ajustes comunicacionais. Isso afasta o público também. Voltamos à tal cena do dirigismo e de... Esse aspecto é muito interessante também, porque, na verdade, os grandes protagonistas do jogo, que são os jogadores, hoje em dia, enquanto elementos de comunicação, praticamente não existem. Só existem para jogar, porque são completamente constrangidos nas suas declarações. Há códigos de conduta interna, com multas, não podem falar quando querem. E então, o que é que acaba por acontecer? Acabam por dizer praticamente banalidades, trivialidades. Hoje está sol, amanhã está a chover, ganhamos bem, perdemos mal, para a semana é diferente, vamos levantar a cabeça e não sai disto. Não é? E dizem todos o mesmo. E podes mudar a cabeça e a voz e metes lá as frases e é praticamente o mesmo. E não tem a ver com o facto deles não terem cabeça para pensar e para falar, simplesmente não são autorizados a que isso aconteça. Acho que é um erro brutal. Porque os grandes protagonistas do jogo são, efetivamente, os jogadores. E, de alguma forma, isso também atrai e liga os adeptos a ouvirem os seus heróis, os seus craques, os jogadores de quem são fãs. Mas os clubes não têm de facto, uma forma de lidar com... Eu estou a falar em Portugal, porque, atenção, não é exatamente assim noutros lados. Ainda há liberdade de... Sim, eu dou-te o exemplo de Inglaterra. Não, com certeza que enfim, serão, de alguma forma, controlados. E mesmo isto já é passível de discussão, se está bem, se está mal. Mas em Inglaterra, por exemplo, quer dizer, o negócio do futebol é promovido de forma friendly, amigável, cativante. Tu tens um magazine em Inglaterra sobre a Premier League que é, lá está, uma coisa muito bem feita, muito bem embrulhada. E os jogadores falam, não é? Quer dizer, aliás, nem sequer há intervenção, nem de jornalista, nem de voz-off, nada. Aquilo é só feito com protagonistas, não é? Muito bem filmado, muito bem produzido, muito bem trabalhado. Um ritmo, um timing, uma dinâmica fantásticas. Estou a dar o exemplo da Premier League, podia dar de outros campeonatos. Mas em Portugal, enfim, estamos a tentar fazer diferente agora, mas claramente o futebol precisa de comunicar muito mais e de forma muito mais saudável. Esta paragem, que levou também alguns canais a suspender programas de comentário futebolístico, o José Nunes é um comentador, não me lembro de nenhum desses formatos mais agressivos, mas é um passo no caminho correto, não termos todas as noites pessoas a degladiarem-se e eu ia dizer mentirem pelo seu clube, mas no sentido de ver-se que é penalti e não é penalti, mas para a semana a mesma imagem, ao contrário, é um penalti claríssimo. Olha, mais uma excelente questão. Vamos ver. Eu vou tentar, enfim, não ser muito contundente. Mas houve, de facto, canais que acabaram com esses formatos. Creio que só um é que o mantém. Porque, na verdade, a questão é esta. Quer dizer, tu podes ter um programa de comentadores adeptos civilizado e normal. Não é estar a puxar a brasa à minha sardinha, mas na RTP existe um programa, ao domingo à noite, que se chama Trio de Ataque, que é um programa civilizado, correto, em que as pessoas defendem os seus clubes, mas são pessoas, quer dizer, que sabem pensar pela sua cabeça. Quando ganhou bem, quando ganhou mal, ganhou mal. E se for preciso, também não se inibem de criticar alguma coisa que não tenham gostado na sua própria equipa.
E depois essa questão dos penaltis, se é a meu favor, muito Nunca bem, é. se é contra, nunca existe. Quer dizer, é uma coisa quase doentia e que ainda por cima, muitas vezes é encomendada pelas salas centrais de propaganda. Ah, francamente, acho que é possível ter programas de comentadores adeptos em que defendem as suas próprias damas, os seus clubes, as suas equipas, mas sem cair, de facto, em excessos absolutamente doentios. O que é que vamos ver no futuro, no futebol e na rádio? A rádio hoje é uma rádio completamente diferente, com câmaras, ainda há pouco falávamos sobre isso, câmaras, transmissões em direto por multiplataforma, Facebook, Instagram, pessoas a entrar em direto de todo o lado. O que é que vamos falar daqui a 5 anos, quando convidar outra vez? Já se anunciou muitas vezes, como tu sabes, Que a rádio vai morrer. exatamente a morte da rádio. Isso nunca vai acontecer. É muito engraçado. E a pergunta voltará, mas um detalhe delicioso é que, em tempos de confinamento, obviamente, a rádio vive muito da deslocação. E os números baixaram um pouco. Mas assim que voltaram a explodir, portanto, não é claramente uma morte anunciada. Não, porque tu repara, a rádio foi acompanhando as várias fases enfim, como é que eu te explico isto? De vivência das populações. Repara, há um período muito dilatado, ainda hoje isso acontece, mas digamos que a rádio, até porque a televisão ou não existia ou estava a dar os primeiros passos, era de facto o elo de ligação com o mundo exterior. Havia um número muito diminuto de mulheres que trabalhavam, ou seja, que trabalhavam em casa, não é? Sim, sim. Portanto, digamos que a rádio tinha de facto elemento de essa companhia. vertente, não é? O que é que acontece hoje? Dá muito tempo esta parte, mas hoje, concretamente, quais são os prime times das rádios? Ida e volta para os trabalhos, as pessoas têm o carro, estão a ouvir. Digamos que há de haver sempre uma forma por onde a rádio há de brilhar, vamos dizer assim, porque é um meio muito peculiar, muito específico e que tem de facto uma genuinidade e um impacto e um imediatismo que são muito difíceis de acompanhar, mesmo no momento em que as próprias televisões, quer dizer, acontece uma coisa que em 5 minutos estás lá, não é? Mas a capilaridade e o imediatismo da rádio continuam a ser absolutamente imbatíveis. Eu orgulho-me de dizer que eu sou um homem da rádio, não é? Forte presença em televisão, mas um homem da rádio. Sim, sim. E a rádio deu-me skills importantes para funcionar em televisão. Há coisas que tu aprendes na rádio, no trajeto contrário já não é assim tão fácil. E se tu reparares, a transposição rádio e televisão é mais bem sucedida do que a inversa em muitos casos. Justamente porque te dá uma capacidade de comunicar, de atingir, de impactar, de improvisar, diferente, não é? E eu tenho uma última pergunta que faço a todos os convidados, José Nunes. Uma conversa como esta, 1 hora, com quem é que gostava de ter? Olha, com essa de Queiroz, que é alguém que admiro muito e que acho que devia ser uma pessoa absolutamente encantadora. De tal forma, sabes que ele teve uma carreira diplomática. Sim. Também. Conta-se Por acaso também sou grande fã. Conta-se um episódio. Lá está, o que é mito, o que é realidade, que foi mais ou menos assim. Ele terá apresentado credenciais, ou um embaixador sul-americano, num país sul-americano, lhe terá apresentado, e o senhor chamava-se Gabriel Porras e Porras, com Y, não é? E parece que o Essa de Queiroz terá esboçado um sorriso, e o senhor perguntou, mas está-se a rir porquê? Não é tanto pelo nome, é mais pela insistência. Isto demonstra, de facto, a capacidade, a inteligência, a subtileza, mas também o sentido do humor, que é uma coisa que eu aprecio imenso. Portanto, eu identifico-me muito com
com o nosso sucesso. José Nunes, muito obrigado pela presença no A Conversa Com. Obrigado eu pelo convite. Vamos despedir então dos telespectadores. Nós voltaremos para a semana. Saiba o que é que está a acontecer no canal e os bastidores da Curiacos TV nas nossas redes sociais, em Facebook, Instagram e YouTube. E nós voltamos para a semana para mais um A Conversa Com. Volte connosco.